Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita. Nesse caso, vamos estudar a situação espiritual de Juliane Maria Mendiga, que se encontra no livro Céu e Inferno, entre os espíritos em expiações terrestres. Esse é o terceiro espírito que a gente vai analisar a situação dele dentro desse conjunto de espíritos em expiação terrestre. Se você quer ver os outros vídeos, está aparecendo aqui a chamada para que você o faça. Esses são, então, casos retirados do livro Céu e Inferno, como eu já falei. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa ler o caso da Juliane juntos. Ela começa aqui embaixo. Vamos ver o que ela diz, o que aconteceu com ela. Juliane Marie a Mendiga. Na comuna de Villate, perto de Nozay, Loire Inferior, havia uma pobre mulher de nome Juliane Marie, velha, enferma, vivendo da caridade pública. Um dia caiu num poço do qual foi tirada por um conterrâneo, aqui é somente com A, né, o nome dele, que habitualmente a socorria, transportada para casa. Aí desencarnou pouco tempo depois, vítima desse acidente. Era a voz geral que Juliane tentara suicidar-se. A gente vai pular aqui um pouquinho e vamos aqui para essa parte do texto em que a gente encontra o relato dela sobre o que aconteceu. Depois a gente volta e lê o que tem para trás. Vamos ver aqui, começando essa parte grifada que fala sobre a situação. Então, é ela própria agora o espírito que foi evocado e que vai dizer qual é a sua posição, o que aconteceu com ela no mundo espiritual, o que aconteceu, que todo mundo achou que ela se suicidou, que caiu no poço, vamos ver o que aconteceu. A situação em que me conheceis na Terra, far-te a compreender e julgar as precedentes encarnações, nem sempre isentas de mácula. Condenado a uma existência de miséria, de miserável, uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei em toda a minha vida. Isso foi o que aconteceu com ela na existência, né? Não acumulei dinheiro e na velhice as parcas economias não passavam de uma centena de francos, reservados para as hipóteses de ficar chumbada no leito, entravada. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgaram. Desencarnei subitamente à borda do poço, quando a Deus enviara da terra a minha última prece. Então ela estava orando na borda do poço, ela desencarnou e caiu. Foi isso que aconteceu. Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. E aí ela caiu no poço, né? Não sofri ao dar-se o meu trespasse, e sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Então, assim como o nosso o caso anterior, ela é mais uma mendiga que conseguiu vencer na sua prova. Tornei-me útil à medida das minhas forças. Continuando aqui a leitura, né? Evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso Divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho almas caridosas, outros tantos auxiliares que acentuam o peso, o fardo de nossas culpas anteriores. Persevera tu também, que, como eu, serás recompensado. Agradeço-te as boas preces e o serviço que me prestastes. Jamais o esquecerei. Um dia nos tornaremos a ver e muitas coisas serão explicadas, coisas cuja explicação hoje seria extemporânea. Fica certo somente da minha dedicação.
de que estarei ao teu lado sempre que de mim precisares para aliviar os que sofrem. Então aqui ela agradece, diz que está feliz, diz que conseguiu vencer a sua encarnação, ah, sem vacilações, resignadamente, e que está pronta para ajudá-lo naquilo que ele precisar dela, né? Aqui, essa parte laranja são alguns comentários dos amigos dos benfeitores que estavam à reunião falando sobre a situação da Juliene, que é a parte em laranja. O conselho dos seus protetores que lhe deram a seguinte comunicação. Então, vamos pular aqui e dizer: ela é feliz e inteiramente devotada aos que se lhe mostraram compassivos. Tu és um dos seus bons amigos. Ela quase que não te deixa e contigo se comunica muitas vezes sem o que saibas. Então, o espírito de Juliane ficou extremamente reconhecido pela ajuda que recebeu do amigo A, né? E agora o acompanha em diversas situações. Aqui nessa parte amarela, ela vai novamente dizer, agora ela vai dizer exatamente o que aconteceu com ela em outra existência. Vamos ver o que ela diz. Se voltei à terra com a prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repeli os pobres. Então ela já tinha tido uma experiência anterior, uma encarnação anterior, onde ela foi orgulhosa e desprezou os pobres, os miseráveis. Assim passei pela pena de talião, fazendo-me mais horrenda mendiga desse país. Mas, ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida. E esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não mais tornaria ao mundo do exílio e da calamidade. Lembra que no caso anterior, ele diz que ele não tinha nenhum tipo de vislumbre de nada melhor, mas ela tinha. Que ventura há desse dia em que nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para ir rever os seres amados? Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro dos que me precederam. Então, ela não apenas está feliz, como encontrou aquelas pessoas que a precederam no regresso à vida espiritual. Aqui tem um último comentário sobre esse caso, em que, agora já não sei se é Kardec, que vai dizer: logo na primeira comunicação, o espírito manifesta a sua superioridade pela linguagem, qual gênio benfazejo, e como que, metamorfoseada, essa mulher radiante vem proteger aqueles mesmos que a desprezaram sobre os andrajos da miséria. Então, um espírito vencedor, né? Estava em expiação, passou por uma prova muito difícil, mas nem por isso ela deixou de vencer, conseguiu agir de forma resignada e parabéns, né? né? Agora, aqui, essa partezinha eu tinha esquecido de ler, então vamos ler a parte aqui em laranja, quando diz: agora será ela auxiliar-te na prática do bem. Lembra do que te disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado. Tu verás o serviço que esse Espírito poderá prestar-te, desde que te peças assistência com o intuito de ser útil ao próximo. Aqui, como em outras oportunidades, a própria Juliane falou para ele: olha, eu vou estar aqui a postos para te ajudar, quando for para ajudar os outros. Não para resolver problemas somente para si ou para qualquer coisa relativa a, né, a uma felicidade do mundo material.
Não, se é para ajudar os outros, eu estou dentro, eu te ajudo. E posso fazer muita coisa, é o que o mentor está dizendo aqui, né? Ela poderia fazer muita coisa é, para ajudá-lo, né? Muito bem. Aqui tem umas outras passagens dessa história que não se parece muito diferente das outras, né? Novamente, a questão de uma existência que ela vai tentar viver aquilo que ela fez viver aos outros, como a gente já comentou aqui nos outros estudos. Então, eu coloquei aqui essa passagem em azul, que é uma passagem que ela vai falar sobre a oração. Desculpem aí, que ela vai falar sobre oração, e eu queria fazer um comentário, um parênteses aqui, né? Então vamos lá ver esse comentário sobre a oração. Quando implorares permissão a Deus para que os bons espíritos te transmitam fluidos benéficos, se não sentirnes um enternecimento involuntário, é que tua prece não foi bastante fervorosa para ser ouvida. E só nessas condições que a prece pode tornar-se valiosa. Então aqui tem uma questão, um detalhe sobre a questão da prece que eu queria comentar, que é muito importante, da gente evitar preces feitas apenas com os lábios, preces repetidas. Aqui, principalmente, eu estou falando do sul do Brasil, é muito comum as pessoas fazerem preces repetidas, ficarem repetindo muito o Pai Nosso. E mesmo que a gente repita, é importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está falando, para que a gente fale com o coração. A prece é um apelo do nosso coração. E se a gente o faz verdadeiramente, a gente sente esse enternecimento involuntário que ela está falando aqui. Eu botei aqui uma passagenzinha, que é a questão 658 do Livro dos Espíritos, se agrada a Deus a prece. A resposta dos espíritos é que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Então, há muitos relatos, e eu não pude trazer esses relatos aqui, nos livros de André Luiz e tudo mais, de Bezerra de Menezes. Quando o espírito está fazendo uma prece, eles vão dizer assim, como se saísse um fluxo de vibratório do coração da pessoa, né? E por isso essa ideia de você sentir o enternecimento, porque você mobiliza uma força que se expande de você. Por isso ele vai dizer que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, que por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Outro ponto importante sobre a prece é que a gente não precisa articular muitas palavras. Às vezes o nosso pensamento, a emissão do nosso pensamento puxa, meu Deus, me abençoa nessa hora. Às vezes é uma prece mais significativa do que se você fechasse os olhos, se fosse para um lugar separado e fizesse uma prece puramente repetida, né? Aqui uma outra passagem que a gente não leu também sobre a Juliene, um comentário que ela faz, né? Ele vai dizer: já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem certo do meu auxílio, e eu posso retribuir-lhe pelo centro o que fez por mim, instruindo na senda que percorreis. Ele está falando do A, que parece ser uma pessoa boa, que não apenas ajudou
a Juliene, mas está disposto a ajudar a outras pessoas, e ela está dizendo que ela está ali para ajudá-lo no que for preciso. É muito importante a gente pensar isso, que quando a gente está agindo ou movimentando a nossa intenção para o bem, a gente está atraindo para junto de nós espíritos que também têm essa intenção e que vão multiplicar as bênçãos que nós podemos fazer dentro da interpretação que a gente tem da passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus olha para os discípulos e diz: o que vocês têm? 2 pães e 3 peixes. Com isso eu posso multiplicar. Se eles não tivessem nada, não teria nada para ser multiplicado. Então, assim também é a nossa intenção no bem. Se a gente tem intenção no bem e se dispõe a fazer e vai fazer, os espíritos multiplicam os frutos, os resultados daquilo que a gente teria limitadamente para fazer. Uma outra passagem, ela diz: capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos o meu exemplo, a fim de evitardes o retorno à terra em expiação de faltas, nas dolorosas posições sociais que vos coloquem tão baixo a ponto de ser desconsiderados escória da sociedade. E aqui eu botei aqui uma parte também, porque uma das coisas importantes, e quando a gente fala de mendicância, né, é a questão da esmola. A gente deve dar esmola, não deve dar esmola? O que a gente deve pensar nessas situações? Ela aqui já vai dar uma pista para a gente, dizendo da vergonha da dependência. Vamos ver o que eu coloquei aqui. A questão exatamente 888 do Livro dos Espíritos sobre a questão da esmola. O que deve pensar da esmola? Concedendo-vos, condenando-se a pedir a esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Então, ele está dizendo aqui, essa repulsa, essa vergonha, na verdade, é uma humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhe deixar à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Essa resposta é muito complexa porque a própria ideia de você agir caritativamente é você considerar que aquelas pessoas estão à mercê da sua boa vontade. Então, dentro do ideário espírita, essa ideia de dar e simplesmente né, não devia ser tão viva, porque a gente deveria pensar mecanismos em que fizessem com que os outros não precisassem depender da nossa vontade, da nossa boa vontade. Dar-se-á então que reproveis a esmola? Não, não é isso. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira como habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que esse lhe estenda a mão. Então, sem esperar que a pessoa peça, que fique numa posição de humilhação, aquele que é um homem de bem se antecipa àquela necessidade e provê sem que a pessoa se sinta humilhada. Isso aí é um dos pontos mais delicados da gente pensar dentro do movimento espírita, porque no movimento espírita ainda tem muito a ideia de que nós vamos fazer a caridade, nós somos bons, nós vamos ajudar o próximo, e o outro fica ali nessa posição de dependência e que às vezes é humilhante para eles. Eu acho que é o último comentário aqui, não, tem mais um depois. Penúltimo comentário que ela faz e que nós gostaríamos de ressaltar é quando ela diz assim: não te iludas com as missões a cumprir, pequenos e grandes, cada qual tem a sua missão. Penosa foi a minha, porém
eu fiz jus a tal punição, em consequência das precedentes assistências, como confessei ao bom presidente da Sociedade Mater de Paris, que um dia vos há de congregar a todos. Então, o importante aqui é quando ela diz que ah, todas as missões são importantes, as pequenas e as grandes. É a história da parábola dos talentos, né? Foi fiel no pouco, será, né? Te darei muito mais. Então, a gente precisa ser fiel na nossa missão. A nossa missão, ela é suficiente se a gente passar com resignação e e sem murmurar para a nossa regeneração. A gente não precisa inventar coisas, né, além daquilo que está no nosso campo de trabalho. E na medida em que nós formos nos mostrando fiéis, outras coisas maiores nos serão dadas. Mas talvez dadas daqui a outras encarnações, porque nessa encarnação é suficiente para a gente que a gente faça aquilo que está esperado de nós, sem que a gente considere isso algo menor. É preciso fazer sem murmurar e com alegria e fazendo o máximo, sem desperdiçar oportunidade. Você vê que ela era uma mendiga, ela conseguiu ajudar outras pessoas, ela conseguiu não murmurar, ela teve uma vida que ela não se destacou por nada, diferente do outro caso que ele até conseguiu fazer muitas coisas, ajudar muitas pessoas, ser reconhecido. Ela não parece ter sido reconhecida por nada, mas nem por isso ela deixou de ser reconhecida aos olhos de Deus por aquilo, pela forma como ela lidou durante toda a sua existência com as provas pelas quais ela teve que passar. E por último, aqui é a passagem que ela vai dizer: que vos importa o que de vós possam dizer? Colocai-vos acima da crítica irrisória, a qual recairá sobre os próprios adversários do Espiritismo. Aqui ela está dizendo da questão de nós nos importarmos excessivamente com a crítica dos outros, e a gente não deve fazê-lo, a gente deve escutar a nossa consciência. Muito bem, esse caso foi um caso, vamos dizer assim, que a gente comentou assim mais ligeiramente. Não é um caso que traga assim grandes novidades àquilo que nós já comentamos nos casos anteriores. Mais um caso de uma mendiga que é bem sucedido na sua existência. E o próximo vídeo que a gente vai ler vai ser outro mendigo, vai ser Max o Mendigo. Max o Mendigo tem até uma história em quadrinho feita pela edição, se não me engano, do Leon Denis, com essa história para crianças. Mas vai ser mais um mendigo, vamos ver o que aconteceu com o Max e se ele conseguiu sair tão bem. Por enquanto, todo mundo que passou pelas expiações terrestres e todo mundo que passou pela mendicância conseguiu se regenerar dentro daquilo que tinham se propostos, né? E aqui é muito importante fazer só aquela ressalva que a gente já tinha feito em né, nos outros vídeos, que é a ideia de que quando você quita a sua expiação, isso não significa toda a sua regeneração, porque é preciso agora começar a construir coisas mais positivas e não apenas resolver os problemas do passado. Então, desculpe. Então agora ela está mais equilibrada, né? A Juliene mais equilibrada, mais serena, mais segura, para que numa próxima existência ela venha com uma missão construtora, vamos dizer assim, né? Construtiva, e não apenas de ficar reparando coisas do passado. Tá bom? O que para ela já foi muito bom nessa encarnação. Se você quiser ver os outros
os outros espíritos que nós já comentamos em Expiação Terrestre, está aqui na playlist que eu estou colocando. Se no próximo vídeo vamos para o Max, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, foi um prazer mais esse comentário. Um abraço, tchau.